Quando a gente fala um pouquinho sobre esse tema, né, da reforma protestante, é importante a gente entender o contexto que ela aconteceu, tá? Porque eu creio e nós acreditamos que Deus não está distante disso tudo. Ele está conduzindo a história, e de forma muito especial, a história do povo dele, daqueles que o buscam, que o adoram. Então nós vimos aqui na semana passada, ontem na verdade, com muita calma. Eu vou fazer um panorama bem rápido, peço a paciência de vocês, e depois nós vamos fazer algumas leituras bíblicas e aplicar na nossa vida. Então nós, voltando para os jovens, mas hoje para toda a igreja, vimos como que foi necessário essa reflexão que nós fizemos sobre a reforma protestante do século XVI e as suas implicações para o século XXI, o que nós estamos vivendo aqui agora. Um movimento de grande relevância para o mundo contemporâneo, especialmente para os mais jovens. Nós vimos então que naquele período da história, naquele momento, eles estavam vivendo uma profunda frustração. A palavra-chave seria insatisfação. Interessante, muito parecido com a nossa época. A nossa época vive uma profunda insatisfação política, religiosa, de tantas coisas erradas que nós estamos vendo, de tanta corrupção. O mundo já teve esses períodos de oscilações. Até porque a gente tem que lembrar que reforma não foi só essa que aconteceu há 5 séculos atrás. Se você ler um pouco a Bíblia, você vai ver reformas constantes. Períodos em que nações inteiras entraram por caminhos tortuosos, e às vezes Deus levantou uma ou outra pessoa para voltar a nação à palavra de Deus. Isso aconteceu várias vezes na história, em que a nação foi restaurada, o culto foi restaurado de novo, de acordo com a palavra de Deus. Isso aconteceu no Antigo Testamento, há milhares de anos atrás, aconteceu muitas vezes. Mas nós experimentamos de uma forma, pensando em história do mundo, né, história da humanidade, uma forma relativamente recente, que marcou a gente até hoje. Então é essa a nossa visão, a nossa ideia. Havia então naquela época uma grande insatisfação política, espiritual, com a religiosidade da época, com tudo que estava acontecendo, com muita corrupção, envolvendo os governantes, o governo, envolvendo a religião, nada diferente do que a gente vê hoje. Infelizmente, a gente vê presidente da Câmara, lavando dinheiro através de igreja evangélica. Vocês não viram isso? Teve um presidente que foi caçado aí? Não teve aí? Não vou citar nome aqui, porque eu não quero arrumar problema com essa gente, entendeu? Se bem que a gente deveria citar nome sem medo. Estamos vivendo o mesmo momento de profunda insatisfação com a religiosidade, com a espiritualidade, com a forma que as autoridades estão guiando o nosso país. Então, são tempos assim que a humanidade é despertada. Pessoas se levantam para mudança. Alguma coisa tem que acontecer. Onde vai parar isso? Né? Então foi exatamente isso que eles estavam vivendo. Alguma coisa tinha que acontecer. Aonde isso iria parar? Então você tem na história pessoas que se levantaram. Por exemplo, teve um período que nós chamamos de pré-reformadores. Lá pelo ano 1300, esse João Wycliffe, um católico fervoroso, sincero, ele era professor na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, e ele inglês, ele foi um dos primeiros a questionar algumas coisas que precisariam mudar. Assim como hoje precisam muitas coisas mudar, naquela época também sempre vai precisar. E ele então escreveu e ele lutou para que o povo, a cristandade na época, se voltasse para a Bíblia. E ele fez uma coisa interessante. Ele traduziu a Bíblia, que até então estava no latim, as pessoas não tinham acesso. A primeira tradução da Bíblia para a língua inglesa, que é uma língua muito dominante, sempre foi feita por ele. Toda a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia inteira para o inglês. Se chamava John Wycliffe, um acadêmico de Oxford, muito sincero, um cristão sincero. E ele não só traduziu, ele preparou pessoas, fez cópias, tá, manuscritas, que saíram pela Inglaterra, por algumas regiões, levando a Bíblia na língua deles. A primeira tradução em inglês. É claro que ele comprou briga com muita gente, veio a ser, depois de morto até, ele veio a ser excomungado, retiraram os ossos dele do caixão, cremaram os ossos dele, excomungaram os ossos dele, jogaram as cinzas dele no rio.
E coisa desse tipo acontecia. Porque mexia onde não devia mexer, entre aspas, né? Deveria sim. Tocou no queixo de alguém. Um segundo que vai surgir um pouquinho depois, John Hus, 1372 a 1415. Interessante, exatamente 100 anos antes de Martinho Lutero. John Hus também foi sincero, cristão, que como muitos naquela época, não, tem coisa que tem que mudar, não dá. E ele confrontou as autoridades daquela época, que eram tudo misturado, né? O rei, a liderança religiosa e as autoridades civis estavam juntas, né? Não havia essa separação de igreja e Estado que nós vivemos hoje, graças a Deus, né? O que aconteceu? Ele também foi perseguido, foi morto, queimado vivo. 100 anos depois surge então um outro personagem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, a história dele é interessante, eu vou pular essa parte aqui e vou voltar depois. Essa frase sintetiza muito o pensamento dele. A paz, se possível. A verdade, a qualquer preço. Ele nasceu na Alemanha, 1483, e faleceu em 1546. Pouco tempo após iniciar os estudos em direito, ele passou por uma experiência. Ele quase morreu. E ele fez um voto que se ele sobrevivesse àquela experiência, ele entregaria a vida dele totalmente a Deus, e ele iria ser monge. E ele já tinha iniciado no direito. Estava estudando para isso. Uma carreira brilhante pela frente. Então, isso é uma coisa importante a gente entender na história. Ele fez diferença porque ele não foi para lá por interesse. Era um padre, se tornou um padre. Ele não foi para lá para ganhar dinheiro, para sentar no poder, porque era muito poder que se dá. E se dá até hoje. Um líder, ele tem muito poder, ele pode usar isso para o bem ou para o mal. Ele foi para lá porque ele fez um voto. Sincero diante de Deus, ele quase morreu. E ele fez um voto que se ele sobrevivesse àquela experiência, que foi, a gente acredita que foi uma experiência de conversão que ele passou a ter, e ele então abandona uma carreira brilhante que ele tinha e vai ser monge, seguindo os agostinianos, no mosteiro agostiniano. Interessante isso também. Santo Agostinho, ele é um teólogo que todos nós, católicos e evangélicos, lemos e bebemos de Santo Agostinho. Esse termo santo não tem nenhum problema, a Bíblia usa passagens bíblicas para as cartas aos santos, que estão os santos, são os filhos de Deus separados. Quando a gente fala Agostinho, de Hipona, ele foi um teólogo que compreendeu profundamente a Bíblia. Ele falava da graça, da eleição, como poucos falavam. E ele realmente, Agostinho, que viveu muito nos primeiros séculos da igreja cristã, formou então os monastérios agostinianos. Martinho Lutero entrou num desses. E ele lutava, na sinceridade dele, para tentar agradar a Deus e alcançar o perdão de Deus. E ele foi descobrindo ao longo da sua vida que não havia nada que ele fizesse para compensar as suas falhas, os seus pecados. E ele acabou lendo a Bíblia e compreendendo na palavra de Deus que a salvação é pela graça. O justo viverá pela fé. Ele compreende que a fé na obra que Cristo já fez na cruz é que nos salva. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo. Ele lia texto como esse. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. E é isso, nunca ele quis dividir a igreja. Ele queria simplesmente corrigir as coisas erradas. Era um padre sincero, doutor em teologia, e no dia 31/10/1517 ele afixou as famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. Essas teses ele estava justamente mostrando alguns pontos que a cristandade precisaria repensar. Ele é chamado então depois para dar explicações, ele tenta debater as suas ideias, mostrar o ponto, e numa reunião muito importante, coisa de uns 2, 3 anos para frente, Dieta de Worms, era uma região da Alemanha, onde o parlamento alemão estava reunido, ele foi chamado, e ele foi então dito assim para ele: você tem que tomar uma decisão.
Primeira pergunta que fizeram para ele: esses escritos seus, aqui, são seus? São. Você abandona eles? Você nega eles? Né? Ou não? Sim ou não? Você tem que dar uma resposta. Sim ou não? Não tem explicação. É sim ou não. Ele pediu mais um dia. Lá mesmo na dieta de Worms, ele foi, dormiu um dia em oração, em luto espiritual. Aí quando ele volta, a resposta dele é o seguinte: todos os outros ia para a fogueira. Só que pela providência de Deus, o duque havia dado a ele um salvo-conduto e sequestrou ele, e ninguém sabe mais notícia dele. Ele vai ficar escondido num castelo na Alemanha. E ali, durante muito tempo, ele vai traduzir, que o segredo é esse, a Bíblia. Traduzir a Bíblia para o alemão. Não tinha Bíblia no alemão também, latim. Só tinha em latim. E ele traduz então a Bíblia para o alemão. E aí as pessoas são tocadas pela palavra de Deus. E toda a história que você já conhece, começa a ver então o que a gente chama da reforma protestante. Porque não tinha jeito mais de mexer naquilo. A coisa estava tão cristalizada, estava tão sedimentada, que não tinha mais como mexer naquilo. Aí o que nós vamos ter dali para frente são desdobramentos, né, dessa reforma. E é importante a gente entender, eu pulei aqui, eu vou mostrar agora para vocês, existem 4 reformas. A gente fala só de uma reforma luterana, não, essa foi uma. Ela teve desdobramento. Nós não somos luteranos, nós não somos da reforma luterana. Ela foi a primeira, ela que abriu as portas para muitos outros virem. Mas você teve em outros países também outras reformas. Por exemplo, além dessa de luterana que eu acabei de falar, existe a reforma na Suíça, que a gente chama calvinista. Também pessoas que se levantaram. Ali na Suíça você teve primeiramente Ulrich Zwingli, em Zurique, que é a maior cidade da Suíça. Tá? Não é tão conhecida como Genebra, mas é a maior cidade. Ele também, usado por Deus, voltou-se para as Escrituras. Houve lá o que nós chamamos de uma verdadeira reforma protestante. E depois dele, João Calvino, uma história até muito interessante. Ele também não queria se envolver com isso, mas ele já tinha em seu coração essas convicções. Ele passando por Genebra, Farel, que foi um outro reformador, convenceu ele a ficar e nos ajudar com o grande projeto que eles tinham de reformar a nação, reformar a sociedade e tudo mais. E depois você teve também uma terceira onda, que é chamada Reforma Anglicana, que foi na Inglaterra, que surge com uma motivação não muito boa, mas depois disso abriu portas para que outras pessoas se levantassem e as coisas acontecessem. Quando Henrique VIII queria se divorciar, ele era da Igreja Católica, a Inglaterra era católica, não foi permitido a ele o divórcio, então ele rompeu com a igreja. Motivação errada, óbvio, condenável. Mas o que aconteceu depois disso? Ele fez algumas reformas, realmente. Ele se tornou protestante em alguns pontos, mas não todos. Se levantaram pessoas, então, já que vai fazer, vamos fazer direito. Então, aí que surgem os puritanos. E do desdobramento vão surgir os batistas, os presbiterianos, que são os evangélicos reformados na Europa. Você vai ter o presbiterianismo na Escócia, ali do lado da Inglaterra. E o que acontece? Por que puritano? Por que vem esse nome? Porque muita coisa estava errada ali também. A reforma foi feita pela metade, porque a motivação era outra. Era só romper com a Igreja Católica para o rei poder divorciar e casar com outra pessoa. E aí eles falavam, vamos fazer direito até o final. E, resumidamente, de uma forma muito simples, é isso que acontece. Se levanta, então, os puritanos, que eram crentes sinceros, que queriam reformar tudo. Vamos fazer a coisa direito. Então, marca essa terceira onda. E você tem uma outra chamada de reforma radical, que nós discordamos totalmente. Esse grupo, chamado os anabatistas, tá? Que não tem nada a ver com os batistas de hoje, apesar de eles também não batizarem crianças, mas esse movimento, ele tinha uma outra pegada, vamos falar assim. Ele era radical mesmo, eles eram separatistas, eles criaram guetos, eles criaram verdadeiras seitas. Eles não, por exemplo, um anabatista não podia, sabe aquelas seitas que tem até os dias de hoje? Um anabatista não podia servir o exército, ele não podia ter determinados cargos, eles tinham uma visão de mundo totalmente equivocada e antibíblica, que não tem nada a ver com a reforma que veio a surgir nas reformas anteriores.
Ali, meus queridos, nós precisamos entender que essa reforma, especialmente a calvinista e a presbiteriana, ela tem uma visão diferente. E vocês vão ver quando eu mostrar para vocês aonde foi que eles entenderam que a aplicação disso na sociedade ia transformar a sociedade. Por que que a reforma muda a sociedade? Porque ela não é uma seita, não é um gueto, como os anabatistas eram. Religião não é em 4 paredes, domingo à noite. Religião é de manhã, tarde, à noite, de segunda a segunda. Eles reformaram a família, eles reformaram o trabalho, eles reformaram tudo. Não havia uma área da vida deles que eles não queriam fazer do jeito que Deus mandou. Então isso foi que aconteceu. De modo muito especial, eu posso dizer, esses aqui são os separatistas, não tem nada a ver com a gente. Eu posso dizer que Deus usou essa pessoa chamada João Calvino, que nasceu na França em 1509, morreu em 1509, morreu em 1564. E lá na Genebra, na Suíça, quando ele chega, no ano de 1536, foi persuadido por Guilherme Farel. Guilherme é uma forma portuguesada a gente chamar o nome dele, que é um nome francês, Guilherme, deve ser alguma coisa assim. Escreveu então a famosa Institutos da Religião Cristã, que é o maior, vamos dizer assim, a maior obra literária, a mais importante do cristianismo atual, moderno, depois da Bíblia, são os institutos, que são o quê? A sistematização da fé. E ali foi realmente uma reforma mais profunda, que atingiu todos os aspectos da sociedade, diferente dos anabatistas e de algumas seitas no dia de hoje, que tem uma visão fechada. Eles não mudam a sociedade, porque eles se isolam da sociedade. É um monte de não pode, não pode, não pode, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, se fecha. Que sentido tem? Então se tranca no mosteiro de novo, volta ao que era antes. Se a reforma foi justamente para mudar a sociedade, e aí o que foi que aconteceu? Eles realmente foram que mudaram de forma mais profunda em todas as áreas. Por quê? 2 coisas eles entenderam na Bíblia, que eu acredito que é o coração, a raiz de todas as mudanças que afetou aquele país e todos os demais países até os dias de hoje, e moldou a sociedade, o mundo ocidental. O que eu e você vivemos hoje nesse mundo, ele é como ele é hoje por causa do que aconteceu lá atrás. Você vai entender. Eles tinham 2 visões. Leram na Bíblia e entenderam 2 coisas. Que tudo é para a glória de Deus. Foi o primeiro ponto que eles entenderam. Estranho isso? Não. Olha que interessante. Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso muda radicalmente com o paradigma, com a forma que o cristianismo vinha sendo conduzido uns 1500 anos antes. Por quê? Antes era assim, o cara separava a vida secular da vida religiosa. Ele ia para o culto, para a missa, para a religião dele no domingo à noite. Ele adorava, ele cantava, ele fazia as ofertas, beleza. Saiu de lá, é mundo, velho. Cada um por si, entendeu? Não tem mais nada a ver. Aí o camarada, ele aprontava com a mulher, ele roubava no trabalho, ele vivia enchendo a cara, e estava preso num monte de vício, mas domingo ele ia para a igreja. Ou seja, não havia uma reforma de vida. Quando a palavra de Deus nos apresenta esse versículo, que Paulo justamente escreveu para uma igreja que tinha esse problema, eram pessoas muito religiosas, mas a religião não entrou no coração. A religião se tornou o quê? Bater cartão domingo. Isso aí não é reforma, isso não é bíblico. Isso aconteceu muitas vezes ao longo dos milhares e milhares de anos. O povo de Deus vai na igreja, bate cartão. E a vida continua longe de Deus. O que é a reforma? É quando isso entra na vida da pessoa. É quando comer, beber ou qualquer outra coisa é feito para a glória de Deus. Isso é reforma. Então esses homens, eles não são nada especiais, são pecadores igual eu e você. Eles simplesmente foram impactados com essa verdade, de que a minha vida fora da igreja tem que ser diferente. Que Deus tem que estar lá, e Deus vai ser abençoado. Então, por exemplo, o cristianismo medieval, ele não valorizava muito o matrimônio, a família, o trabalho secular. Ele não valorizava isso. Mas a Bíblia valoriza.
E quando o texto diz comer, beber ou qualquer outra coisa tem que ser para a glória de Deus, significa que vida espiritual não é domingo à noite numa caixinha quadrada, cantar e louvar. Isso não, gente. De forma nenhuma. Isso aqui é uma celebração de uma semana inteira de culto. Porque Deus é cultuado e deveria ser cultuado em tudo na minha vida. E uma preparação para uma nova semana de culto. Que Deus vai ser glorificado no meu trabalho, Deus vai ser glorificado no meu casamento, Deus vai ser glorificado nos meus filhos. A ideia da reforma, o mundo mudou porque eles entenderam isso. E não foi a primeira vez que isso aconteceu na história. Se você ler a Bíblia, no Antigo Testamento aconteceram várias vezes isso. A tendência é deformar. E o que é reforma? Voltar à forma original. Que forma? Que a igreja A, B, C ou D está determinando? Não. A forma que o pastor disse? Não. A forma que alguém escreveu? Não. A forma que a Bíblia, Deus disse. Reforma é voltar à forma original. Essas pessoas no passado simplesmente foram lá e descobriram na Bíblia que, peraí, Deus é glorificado no casamento. Então o casamento vai ser para a glória de Deus. Eu vou escolher uma moça ou um moço para me casar, primeiramente pensando na glória de Deus. Parece estranho isso, não tem que ser uma pessoa que você goste. É óbvio que vai ter que ser uma pessoa que você goste. Acredite se quiser. A reforma trouxe o romance de volta. Porque até então os casamentos eram arranjados, era um acordo. Casar era negócio, tanto que você tinha o dote. As famílias faziam um acordo, você nem sabia. A menina nascia, já era prometida. O romance é restaurado, acredita nisso? Porque eles entenderam, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia tem um livro inteiro para falar do valor do amor conjugal. Você lê o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, que é um livro que exalta o amor conjugal. Então eles começaram a entender que Deus é glorificado no casamento. Porque no período medieval, o que a pessoa fazia? Se alguém chegava e falava assim, eu quero servir a Deus, você tem que dar todos os seus bens para a igreja e entrar no mosteiro e cantar até morrer. Resumidamente era isso. Se fosse mulher ia virar freira, se fosse homem virar um monge. Foi o que o próprio Lutero fez, na época dele. E isso era o padrão. Eu quero dedicar minha vida totalmente a Deus. Abandona tudo e entra no mosteiro. E canta até morrer. É mais ou menos isso que acontecia. Claro, eles faziam boas obras. Eles faziam bem para o próximo, mas você tinha algumas, por exemplo, os franciscanos, né? Então eles eram muito voltados para os pobres e faziam boas obras e tudo mais. Então o sentido da vida, abandona tudo e vai viver a vida eclesiástica. Então eles separavam igreja de vida secular. E o que a reforma fez? Tirou esse muro de separação. Não há diferença, gente. Deus continua sendo cultuado na segunda-feira de manhã quando eu entro no meu serviço. Ele continua sendo cultuado à noite, quando me deito com a minha esposa, e abraço e beijo. Quando eu chamo meu filho para conversar, e eu educo ele. Deus vai ser cultuado e adorado em todas as áreas da minha vida. Quando eu vou fechar um negócio, quando eu vou fazer um acordo, qualquer coisa que você fizer, a pergunta é, Deus está abençoando isso? Isso é de Deus? Isso vai ser bom para mim? Isso vai ser glorificar o nome de Deus? Isso está de acordo com a vontade de Deus? Tudo. Por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E o que foi a reforma? Simplesmente, eles descobriram isso. E aí houve uma revolução. Em todas as áreas. Em toda a cultura. Nós vimos aqui, por exemplo, nessa visão, além dessa questão da glória de Deus, o que deu a eles, então, agora, um aval, né, confirmou, é esse mesmo caminho, continuando lendo a Bíblia. Eles descobriram uma segunda coisa. Uma passagem, por exemplo, tem outras, evidentemente, lá em João 17,15, em que Jesus vai fazer a famosa oração sacerdotal. E nessa oração ele diz o seguinte, eu não peço que os tires do mundo. Jesus orando pelos cristãos, pelos filhos de Deus aqui na terra. Eu não peço que os tires do mundo. Não há separatismo, eles vão viver no mundo. A palavra no mundo aqui, ela repete no capítulo 17 umas 18 vezes. Mas que os livre do mal. É aqui que a gente começa a entender uma nova visão de vida no mundo.
Jesus intercede para que os filhos de Deus sejam abençoados, protegidos e guardados no mundo. Então, a oração de Jesus não é para que tire eles do mundo no sentido literal, mas para que eles vivam no mundo e cumpram toda a Bíblia, porque toda a Bíblia depende disso. Ué, a Bíblia diz assim: vós sereis sal e luz. Ué, aonde que você é sal e luz? No mundo. Não tem como. Sereis minhas testemunhas. Aonde que você testemunha? No mundo. Então, na verdade, o mau entendimento disso, a má compreensão disso, faz com que uma igreja se feche, viva em torno do seu próprio umbigo. Isso acontece com a igreja evangélica constantemente, viu? São igrejas que vão se fechando, constroem um murão, um paredão, e vai se fechando. Ela vive em torno dos seus próprios trabalhos. Ela não faz mais sentido. Tem gente morrendo lá na porta da igreja, entendeu? E ela não está preocupada com isso. Ela não entendeu a segunda parte. E que quem entende, vive uma transformação de vida. Reforma a sua vida, a sua família, a sua igreja, a sua cidade, o seu país. Nações e continentes inteiros. É uma revolução. É a verdadeira revolução. As demais revoluções que houveram na história da humanidade, por exemplo, 1917, teve uma revolução. Alguém se lembra? Qual que foi? 1917 também. Revolução Industrial também. Mas ela é muito marcada, porque está fazendo 100 anos agora, a Revolução Russa. A Revolução Russa, por exemplo, foi uma revolução. Mudou a forma de trabalhar, a forma de ver a vida. Só que foi feito como? Arma, morte, tomaram o poder, roubaram as fábricas. É a revolução do proletariado. E eles agora estão no controle das coisas. E por lei e por decreto, todo mundo vai mudar. Não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. São reformas de cima para baixo, de fora para dentro. Essa é a verdadeira reforma social, porque ela é de dentro para fora. É a mudança individual e interior. E aí ela vai se espalhando. É totalmente diferente do que um grupo tomar o poder, declarar daqui para frente que tudo é igual de todo mundo, e agora vamos viver o paraíso aqui na terra. Nunca deu certo, gente. Mataram 100 milhões de pessoas. E não funcionou. E assim foi. Você vai lá na China, mesma coisa, não funcionou. Você vai nos outros países, não funcionou. Isso não é revolução. Isso é o que você quiser dar um nome. Revolução é quando ela começa de dentro para fora e individualmente. Não peço que os tires do mundo, mas que o livre do mal. Vai ser no mundo que você vai ser sal e luz. Vai ser no mundo que você vai viver aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então assim, esses pensadores e esses reformadores e esses cristãos do passado entenderam essas duas verdades e começaram de uma forma sincera, profunda, pagando o preço que fosse preciso. Nós vamos glorificar a Deus na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, em todas as áreas. E aí começa o que nós chamamos de uma verdadeira revolução social. Eles diziam frases, eu vou pôr um pouquinho para frente aqui. Ontem eu falei bastante com os irmãos aqui, com os jovens, em outros aspectos mais técnicos, eu vou pular hoje, tá? Até desse livro aqui que é muito interessante, que ele fala o cristão e a cultura, e as 5 abordagens, e cada religião segue uma. A bíblica é essa, Cristo transformador da cultura, tá? Não é se isolando, não é se fechando, não é se tornando igual também, não é isso, mas é transformador da cultura. Essa é a visão correta bíblica que produz reforma no coração e na vida da pessoa. O que aconteceu? Eles diziam frases como essa, eles diziam assim, olha, nós não somos apenas observadores da providência de Deus no mundo, mas queremos ser agentes de Deus no mundo. Providência, uma palavra-chave, que foi muito destacada por esses homens e mulheres do passado. Eles entenderam que o mundo, apesar de estar longe de Deus, afastado, apesar de coisas erradas acontecerem, Deus ainda está governando o mundo. Deus ainda é o Senhor da história, Ele ainda é Deus. E, ou seja, pela sua providência, nós podemos ser instrumento transformador do mundo. Então é uma visão diferente do que aquela que dizia assim, olha, o mundo está perdido, gente, vamos fazer um quadradinho, entrar aqui, como se fosse a arca de Noé, e vamos esperar a tempestade passar, morrer e ir embora. Essa é uma visão que alguns seguem. Tanto católicos, tudo será transformado num paraíso. Não é uma coisa utópica, como algumas revoluções pregam, ensinam e tentam fazer, nem que seja a força da marra. Eles acreditam que
conforme diz esse salmo, o Deus que criou o mundo e escreveu o livro da criação é o mesmo Deus que escreveu o livro da redenção, que é a Bíblia. Não há separação, o Deus é o mesmo. Então eles, a partir desta visão, dessa forma de compreensão das coisas, eles entenderam que os dois livros quem escreveu foi Deus. O mesmo Deus que criou o mundo e o universo é o Deus que escreveu a Bíblia. O que a gente diz, o Deus da graça, né? E o Deus da criação. É aqui que de nossos poderes conscientes, se pudéssemos aprender a reconhecer a Deus na natureza como na graça, os dois livros. O Deus que criou o mundo é o mesmo Deus da Bíblia. Então a gente tem que ver Deus nessas duas esferas. Aí ele diz assim, pois o Deus da natureza é também o Deus da graça. Mas o homem não regenerado, ele só pode ver, olha, o homem não regenerado pode ver a Deus apenas na natureza. Então o homem não vê o Deus da graça, só vê o Deus se revelando na natureza. Mas e também, o cristão imaturo, ele só pode ver Deus na graça. Mas o que nós queremos alcançar é a maturidade. O cristão maturo, ele diz, contudo, o cristão esclarecido, e maduro no caso, é capaz de reconhecer a Deus na criação, bem como na redenção. A W. Tozer é um grande teólogo reformado, que eu leio desde quando me converti há 20 anos atrás. Eu tenho um livro dele, já são amarelos já. Um dos mais, um dos escritores que eu mais gosto. Aí, meus queridos, o que aconteceu? Aí a reforma aconteceu. De verdade, em todas as áreas da nossa vida, da família. Família, arte, música, literatura, tudo, ciência, educação, foi uma verdadeira revolução. Aí você vai ver, por exemplo, na família, você lembra que eu disse? Como é que é para mim glorificar a Deus? Faz celibato, vive o celibato, entra no mosteiro e canta até morrer. Faz umas boas obrinhas aí, mas vai cantar até morrer. Não é isso não. Deus vai ser glorificado na família. A Bíblia fala muito sobre família. Ela fala que, como que é que eu devo amar minha esposa? Diz lá, como Cristo amou a igreja. Ela fala como a esposa deve amar o marido. Ela fala que Deus abençoa isso. Tem um livro inteiro para falar sobre isso. Então, olha que coisa linda o que aconteceu. Foi resgatado o conceito bíblico que valoriza a formação da família como um ato que glorifica a Deus. Porque o que acontecia antes? A pessoa, isso aqui não era valorizado. Para servir a Deus, eu vou entrar para a igreja e dedicar minha vida. Celibata. Não. Isso não está não. Aí, meu querido, foi uma transformação da família. As famílias passaram a viver, experimentar Deus de uma forma que nunca tinha sido antes. Aí o casamento, Deus entra no casamento, Deus entra na criação dos filhos, e a Bíblia tem muito a ensinar sobre isso. A Bíblia, que era uma coisa distante, foi traduzida para a língua do povo, inglês, alemão, e foi embora, até no português, está aí. Por quê? Para que a gente possa ler e falar assim, como é que eu vivo a minha vida em família? O que Deus quer que eu faça na criação do meu filho? A Bíblia tem muito a nos ensinar. Isso é verdadeira reforma. Mudando a família, transformando a sociedade. E arte? O que aconteceu com a arte? Vamos pensar? Como acontecia naquela época medieval? Na época medieval, a arte era assim, secular e o sagrado. Se você quer honrar e glorificar Deus, você tem que fazer arte sagrada. É por isso que foi um período na história que o homem só produzia arte sacra. Então, se ele tivesse que produzir alguma coisa, ele tinha que fazer vitral de igreja, ele tinha que fazer escultura de personagens bíblicos. Aí ele ia fazer lá, esculpir no mármore quem? Ele ia esculpir no mármore Davi, Michelangelo, ele ia pintar quadro, tudo era sacro, era arte sacra, porque a outra arte era mundana, essa não, essa Deus não é abençoado. Não. Eles entenderam que não. Aí, meu querido, as coisas mudaram. Aí eles entenderam, Deus vai ser glorificado na arte, gente. A arte tem um valor por si, o belo é belo porque Deus fez belo. Ele não precisa ter Davi e Michelangelo na escultura para Deus ser glorificado. Então, nós dizemos que, como Lutero disse, não sou da opinião de que as artes devam ser jogadas de lado ou desprezadas pelo Evangelho, como prestam algumas pessoas super espirituais, que tem até hoje evangélico super espiritual, que despreza a arte se ela não for gospel. Aí você põe um rótulo gospel. Infelizmente, o que menos presta de arte no mundo hoje é arte gospel, né?
Porque as músicas são ruins, os caras são desafinados, a letra é pobre, é um repeteco danado, é música de criança, gente. Não, tem coisa boa, eu sei que tem. Mas para garimpar, para você achar um negócio bom. Foi daí, com esse pensamento, que eles entenderam que não, a arte, ela glorifica Deus pela própria essência dela. Aí que surge pintura, paisagem. Aí que vão surgir a natureza morta. Aí muda a visão, porque Deus vai ser glorificado na arte. A arte passa a transformar a cultura, não é isso que a gente reclama? Esses artistas estão fazendo arte agora, olha a arte, que porcaria. Mas por quê? Porque a gente voltou ao período medieval, nós estamos vivendo o mesmo período. Por quê? Os evangélicos se trancaram na caixinha, os cristãos se trancaram na caixinha, e a gente faz arte gospel, ou arte cristã. E essa arte cristã muda a sociedade? Impacta a vida das pessoas? As pessoas do mundo estão ouvindo a nossa música? Muito pouco, gente, quase nada. Ela é para nós mesmo, ela não muda, ela não transforma. Então nós saímos de lá. E aí o que acontece? Eles estão produzindo arte. Maravilha a arte. Deita um homem nu, um monte de criança fica tocando nele. Vocês viram aí, né? Isso é arte. Ele pega um vaso sanitário, coloca no meio de uma sala. Arte. Tudo é arte. Teve uma coisa até ridícula, né? Caiu um óculos no chão, no meio de um museu. O óculos ficou lá perto da parede. Como se fosse aqui assim, né? Perto da parede. Caiu o óculos lá. Perderam o óculos. Ninguém falou nada, ninguém viu. No outro dia, arte. Você vai tirar foto? Verdade, isso aconteceu. Isso aconteceu. Pesquisa. Rapaz, arte, um óculos. Será que a hora que ele posicionou, arte? Tudo é arte. Porque eles perderam a noção do belo. E quem resgatou essa noção de belo? Acredite, foi a Reforma Protestante. Foi nesse período da história que surgiram os maiores artistas, os maiores pintores. Foi a era gloriosa da arte. Os grandes, Rembrandt, Vermeer, esses homens entenderam que a arte é bela, que Deus é glorificado na arte. E a gente pode fazer arte de uma forma que transforme a sociedade, que desperte a beleza, o senso de estética, que se perdeu da arte. Por quê? Porque nós não fazemos mais, não somos sal, nós não somos luz. O povo de Deus não salga mais. A arte está podre. A arte está sem discernimento. Ela precisa ser redimida. É essa a ideia da reforma, que nós precisamos redimir esse mundo. Não é ir lá e pedir um quadro evangélico, viu, gente? Cantar uma música evangélica, não é isso não, gente. É extrair o que essencialmente existe lá, que glorifica a Deus, porque quem criou tudo foi Deus. Como dizia Agostinho, toda verdade é verdade de Deus. Então, se eu faço uma pintura de uma paisagem, eu estou glorificando a Deus. Se eu faço uma bela de uma música, pode não falar nada de igreja, nada de religião, pode ser romance puro. Se eu fizer bem feito, com excelência, da melhor forma, eu vou estar usando todos os meus dons, meus talentos, e Deus vai ser glorificado. Se eu dedilhar um violão ou uma guitarra, não necessariamente numa música de louvor dentro de uma igreja, mas se eu fizer com esmero, com excelência, com muito treino. Então, quando eu olho um artista, um atleta, ele pode até não ter essa convicção, mas você deveria ter. Porque você deve olhar lá e glorificar a Deus. Porque quem criou ele, quem deu aqueles dons, aquela capacidade, é isso que eles fizeram. Isso é reforma. Eles então descobriram que Deus é glorificado em tudo. Eu estou só falando ainda de coisas assim, ainda um pouco abstratas, né? E quando a gente entrar na questão de trabalho, profissão, educação, mudança de verdade na sociedade. Então aí, meus irmãos, a ideia de redimir aquilo. Quando você vê uma cultura podre, uma cultura perdida, como a nossa totalmente perdida, é porque provavelmente os cristãos, novamente como aconteceu 500 anos atrás, se fecharam nos seus mosteiros evangélicos, passaram a cantar suas músicas música gospel, dele para eles mesmos. Eles não salgam mais, eles não são mais luz. Aí o que acontece do lado de fora? Começa a apodrecer. Aí a gente liga a televisão, gente, que cultura podre. É óbvio, a gente não está regando. Mas regar não é ir lá e cantar música gospel, gente. E pintar a coisa, pôr um rótulo, um carimbo gospel, está abençoado por Deus. Não é isso.
resgatar a excelência. Quero ver um artista mesmo, um pintor, um músico, que ele não precisa em nenhum momento se chamar de cantor gospel. Ele vai lá para o mundão e canta música que valorizem coisas boas. Ele vai usar Filipenses, quando diz assim, olha, se alguma virtude há, se algum louvor existe, se tem alguma coisa boa, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses fala isso. Ele não está falando de necessariamente coisa gospel, evangélica e bíblica, que está lá, um texto da Bíblia. Eu não sei cantar um texto da Bíblia. Eu estou falando de arte, não é pregação. Pregação, sim. Louvor, sim. Eu estou falando de arte, arte pela arte. Feito com excelência, com o melhor que tem. E o cara que está lá, ou a mulher, o homem que está sendo, ele ter um testemunho de vida. Ele tem uma vida em família, ele tem uma vida que honre a Deus, ele ser um cara honesto e fizer a arte dele da melhor forma. Isso transforma a sociedade. Mais do que 1000 cantores gospel, trancados em 4 portas, cantando, esgoelando até como se Deus fosse surdo. Igualzinho os mosteiros do século XVI, vão cantar até morrer. Não muda nada. A sociedade continua por fora das paredes da igreja podre. Porque a gente não muda a sociedade. Porque a gente não entendeu o que é reforma. Na música, falando em música, os reformadores se movimentavam entre o secular e o sagrado na área da música como esferas legítimas, exatamente o que eu estou dizendo, divinamente ordenadas, mas não confundiam as duas. Ele sabia. Então o camarada, ele podia tocar no domingo à noite aqui, num culto de louvor, ele podia tocar o piano, o órgão, que naquela época tinha, a guitarra, a bateria, e durante a semana ele podia viver de música, produzir música, cantar em orquestras, ser um cantor famoso, vender disco, ficar milionário, não é pecado. Mas ele glorifica a Deus naquilo. E não precisa ter letra gospel. Essa é a ideia. Eles transformavam a sociedade, valorizando as artes, a música, tudo pelo que ela é. Porque Deus criou o belo, e Deus pode ser glorificado no belo. Teólogos, por exemplo, como Teodoro de Beza, que viveu em 1519, o cara nasceu. Ele escreveu a primeira tragédia francesa. Teatro, gente. Ao mesmo tempo que o cara escrevia peça de teatro, ele escrevia livros e livros de teologia. O cara, você percebe, para eles não fazia diferença, porque aquela ideia, quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Então, do mesmo jeito que ele aqui na igreja, ele cultuava, cantava e louvava a Deus, quando ele punha o pé lá para fora, Deus continua sendo cultuado de outra forma. Não é mais culto solene, mas ele vai ser cultuado através. Escrevia romance, tragédias francesas. A literatura passou por uma revolução. Aqui nesse período, por exemplo, o próprio Calvino encorajou o desenvolvimento de sociedades musicais na comunidade, ensinar música para as crianças. Música pela música, não é música gospel, não é música evangélica, não. É música, é excelência. Desenvolver o potencial humano, Deus vai ser glorificado nisso. E aí você vai ter, por exemplo, na literatura, a reforma deu liberdade para o surgimento do romance moderno, como eu disse. Porque a igreja não valorizava o romance, casamento era arranjado. Romance não era uma coisa boa. Ele vai surgir depois do século XVI. Uma variedade de explorações literárias passam a surgir, porque as pessoas entenderam que você pode escrever sobre qualquer assunto. Bom, lícito, justo, que glorifique a Deus, histórias maravilhosas, romances. E aí a gente entende, se fosse nos dias de hoje, o quê? Iam escrever séries de TV que glorifiquem a Deus. Iam escrever filmes, roteiro de filmes que glorifiquem a Deus. Quer ver uma coisa que é a coisa mais rara a gente ter? É um crente de verdade, fala assim, eu quero ser roteirista. Você não vê, né? Eu quero ser médico, né? Eu quero ser advogado, eu quero ser roteirista. Precisa ter roteirista bom lá, para escrever roteiro, mas não é roteiro gospel, gente, não é só ficar falando coisa, falar de coisas belas, bonitas, bem feitas, com excelência, mas de uma forma que Deus é glorificado. Então, por exemplo, a era dourada da literatura inglesa está totalmente ligada à reforma protestante. Foi isso, esse foi um período que houve uma explosão, porque libertou a sociedade, a arte, para poder desenvolver. Você tem, por exemplo, na ciência, então, nem se fala. O protestantismo, nesse caso, libertou, porque naquele período medieval o cristianismo travava a ciência. Ela tinha que passar no filtro da igreja. Agora não. A ciência libertou dos dogmas da igreja e pôde se desenvolver, surgindo grandes nomes como Kepler, Newton. São grandes homens cristãos, servos consagrados, mas que como cientistas transformaram a ciência.
passaram a estudar. Por exemplo, a astronomia, que era condenado pelo cristianismo, passou a ser valorizado. Calvino dizia: o estudo da astronomia não deve ser reprovado, nem a ciência condenada, porque algumas pessoas desesperadas tendem a rejeitar qualquer coisa que lhe seja desconhecida. Robert Boyle, por exemplo, que foi um dos pioneiros da física, orava para que seus colegas cientistas pudessem, de coração, render suas realizações à glória do autor da natureza, para o benefício da humanidade. E assim, meus irmãos, todas as áreas que você imaginar, foi passando por uma verdadeira reforma, uma verdadeira revolução, porque eles entenderam, à luz da Bíblia, como que a gente faz aquilo. A grande pergunta é, sabe aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eles levaram isso a sério. Então, é a grande pergunta. Eu vou resumir, porque nós ainda temos algumas coisas, mas para a gente concluir aqui, a educação passou por uma mudança radical. Só para você ter informação, por exemplo, a educação não era compulsória, não era obrigatória, não era pública, não era com meninos e meninas, era separado. Essa era a forma, o modelo de educação que existia naquela época. Você sabe que até pouco tempo, em alguns colégios, era separado, meninos e meninas, né? Porque era uma mentalidade que existia. Em algumas regiões do mundo que não foram impactadas pela reforma, durante séculos mantiveram o mesmo modelo medieval. Aqui em São Carlos, se voltar a 60 anos, 50 anos atrás, alguns colégios ainda tinham separação, meninos e meninas. Gente, eu estou falando do século XVI, 1500 e pouco. Pela primeira vez foi criado o quê? Martim Lutero conclamou, persuadiu o governo a proclamar a educação universal, compulsória, para meninos e meninas, pela primeira vez na história do Ocidente. Então, a educação no mundo, no primeiro mundo, né, que a gente diz assim, passou por uma revolução, fruto disso. Melancton, por exemplo, exortava os professores a tomarem vocação escolar no mesmo espírito com que tomariam o serviço na igreja, porque para eles não havia diferença. Você vai dar aula para a glória de Deus, você vai assistir a aula para a glória de Deus, você vai fazer a prova para a glória de Deus, você vai estudar para a glória de Deus. Mudou tudo, gente. O mundo muda. Por isso que o primeiro mundo é primeiro mundo, viu, gente? Nós até 50 anos atrás ainda estávamos numa mentalidade medieval de vida. John Knox, em 1560, proclamou um sistema nacional de educação para a Escócia. E assim, o primeiro mundo que a gente fala, na Europa, na América do Norte, foram muito impactados. As maiores universidades do mundo foram fundadas por eles. Zurique, lá na Suíça, Estrasburgo, Genebra, também na Suíça, Edimburgo, Amsterdã, Universidade Livre de Amsterdã, Abraham Kuyper, era primeiro-ministro da Holanda e teólogo e pastor, e fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Harvard, é o nome de um pastor, John Harvard. Ele doou todos os livros dele para formar, tinha pouco livro, não imagino, para formar a primeira biblioteca da universidade. Yale, ou Yale, né, é a universidade também que fundada por protestantes. Princeton, onde se formou o missionário brasileiro que veio americano que trouxe o evangelho aqui para o Brasil. Simonton se formou em Princeton e muitas outras. Então, meu querido, o mundo passou por essa visão, por quê? Porque aquelas passagens que eu mostrei para vocês foram levadas a sério. Todas as transformações culturais foram frutos diretamente, de uma compreensão mais clara, mais precisa da palavra de Deus, que não nos conclama para nos isolar, nos separar do mundo, mas transformar o mundo para a glória de Deus. E eu quero concluir com você com esse pensamento. Isso não é coisa de reforma do século XVI, isso é coisa da Bíblia. Isso já aconteceu várias vezes na história. Pegar um exemplo na Bíblia. Você tem aquela passagem, por exemplo, você tem uma passagem que eu gosto muito, de João Batista. João Batista, quando foi pregar o arrependimento, mudança de vida, reforma, começa com arrependimento. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, a palavra de Deus nos diz, lá bem no início, então, as multidões interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Aí, ele pregando o Evangelho, no caso, o arrependimento, preparando as pessoas para a chegada de Cristo. Eu poderia resumir esse texto, quando ele diz assim, olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Foram os publicanos para serem batizados e perguntar, o que a gente tem que fazer?
Vida, mudança de vida, comportamento. Aí ele fala, olha, não cobreis mais do que o estimulado. Os soldados também foram, e nós, que faremos? Eles disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Se é uma visão de gueto, movimento anabatista, movimentos pentecostais fechados no seu próprio umbigo, o que um soldado fala? Soldado não pode ser soldado, não. Você tem que se converter e abandona. Ó, sai da vida pública. Aqui foi um monte de servidores públicos. Vida pública é lugar ruim. É por isso que está ruim. Porque falta gente boa lá dentro. Entendeu? Vai fazer mudanças para ser sal e luz. Então, a visão. Em nenhum momento, João Batista vai mandar eles abandonarem o que eles estavam fazendo. Porque Deus deveria ser glorificado naquilo que eles estavam fazendo. O que ele diz é que você vai fazer de uma forma que Deus seja glorificado. É essa a reforma. Desde a época de João Batista. E vai se repetindo na história. Deus pode reformar uma igreja. Deus pode reformar uma família. Quando? Quando aquela família é impactada de tal forma pela palavra de Deus que Deus começa a ser levado a sério, de verdade. Não é domingo à noite bater cartão. Deus pode reformar a sua casa. Pode. Tem que começar com um. Quem sabe é você. Quem sabe Deus pode tocar no seu coração. E todo mundo aqui, se for fazer uma pergunta, fala, eu quero melhorar um pouquinho. Porque se alguém disser, não preciso melhorar nada. Ele está perfeito. Está 100%. Tem alguma coisa errada aí com você. Eu acho que o seu óculos é que não está precisando mexer o grau. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem algo para melhorar. Em todas as áreas da nossa vida, a gente pode melhorar um pouco. Eu posso ser um marido melhor. Eu posso ser um pai melhor. Eu posso ser um filho melhor. Eu posso até ser um profissional melhor. Eu posso ser um cristão melhor. Então eu posso dizer o seguinte, Deus pode reformar e melhorar a minha vida? Pode, na medida que eu levar a sério a palavra de Deus. Aí, qual foi a resposta de João Batista? Simples, a orientação deles. E agora, o que devemos fazer? Para a multidão, ame o próximo como a ti mesmo. Porque ele diz para a multidão, leve a sério isso. Você vai ver reforma acontecer na sua vida. O que ele foi dito então para os publicanos? Servidores públicos, político, servidor público. Vamos pensar assim. Resposta, pratique a justiça. Seja justo. Só isso já vai ser uma revolução. Você já pensou se no Brasil, todo servidor público, quer seja concursado ou eleito, que tipo de serviço público ele fizer, ele simplesmente fizer uma coisa só. Justo. Pronto. Brasil em 5 anos, primeiro mundo. Mas radica tudo. Pobreza, miséria, os hospitais, tudo resolve. Esse dia... A Lei Rouanet liberou aí não sei quantos milhões aí para uns artistas fazer uns filminhos mequetrefe aí. E aí eu vi um cara falando assim, olha, dava exatamente esse mesmo valor para construir um hospital que atenderia 60 mil pessoas por ano, com não sei quantos mil leitos, centenas de leitos, de ponta. E o que o cara vai fazer? Um tal de um filminho mequetrefe, que não valoriza nada, que não enaltece a cultura, que não serve para porcaria nenhuma. Só uma visão, né? Se os nossos servidores públicos simplesmente fizessem uma coisa, você não precisa fazer favor nenhum. Você não precisa fazer nada, você só faz uma coisa. Seja justo, só. Seja justo. Seja um servidor público, um político justo, só. Mais nada. Reforma, transformação, acabou. O mundo muda, gente. Brasil, primeiro mundo. Soldados romanos, autoridades. O executivo, o legislativo e o judiciário. Está dividido, né? Aqui é polícia, gente. Soldado romano, o que ele fala? Não seja opressor. Polícia tem esse lado. Opressão. Segunda coisa, não seja hipócrita. A gente pode incluir aqui não só a polícia, pode incluir todo o sistema judiciário. Os responsáveis pelo bom andamento, né, do nosso país nessa área. Não seja opressor, não seja hipócritas e não seja corruptos. Porque se você ler lá as 3 coisas que ele diz, tem a ver com isso. Não cobra mais do estipulado, né? Ele diz assim, ó, não maltrate ninguém, não aceita denúncia falsa, contentai-vos com o vosso saldo. São as 3 coisas que são ditas para os soldados. Se isso acontecesse, gente, a nossa sociedade ia passar por uma transformação tão grande, tão profunda. E nós concluímos, e eu quero rapidamente concluir com você então, pulando essa parte que eu já falei sobre o mundo, quando Paulo diz que nem todas as coisas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei dominado por nenhuma delas.
eu deixei para os jovens e deixo para a igreja, que eu acho que tem tudo a ver para nós, o que Deus realmente proíbe, né? Condena, o que a gente não deve praticar, é isso. O resto, gente, deveríamos praticar e mais. Transformar a nossa sociedade, transformar esse mundo. O que Paulo vai condenar na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz, não entra no reino do céu. Ele fala impuro, idólatra, vida sexual ilícita, ele vai trazer uma lista, que são vários. A turma só bate nos afeminados, mas esquece que adultério também é pecado. Avareza, tudo que envolve avareza, o ladrão, o avarento. A embriaguez, o vício, todos os tipos possíveis. A maledicência, você tem 6 categorias de coisas. É isso que eu tenho que fugir. Eu não tenho que fugir da sociedade, da cultura e me isolar do mundo. Aí sim, meu querido, eu poderia dizer, foge, jovem, de 3 coisas. Guarda essa aqui para você, ó. Você quer 3 coisas bem práticas para você fugir? Foge. Primeiro, da paixão da mocidade. É uma fase difícil para o jovem. E Paulo orienta, foge das paixões da mocidade. E segue a justiça, o amor, a paz, com o que de coração puro invoca o Senhor. Foge da impureza, ele fala. Foge da impureza, volta aqui, ó. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a impureza, a imoralidade, é contra o próprio corpo. Então a grande pergunta é, jovem, como você tem namorado? Como você tem levado essa área da sua vida? E serve para os adultos, não só para jovens. Por último aqui, segundo, foge da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Se puder colocar de volta, eu não sei o que aconteceu, é o próprio programa que faz isso. Idolatria nós já vimos aqui na igreja milhares de vezes. Idolatria não é uma imagem que você fica lá idolatrando. Idolatria é tudo aquilo que controla a sua vida. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Uma outra pessoa pode se tornar um ídolo. O dinheiro pode se tornar um ídolo. É aquilo que controla a sua vida mais do que a Deus. Deus fala, vai para lá. E aquilo diz, não, vem para cá. Aí você vai para cá. E virou ídolo. É sempre assim, simples. Foge da idolatria. E por fim, do amor ao dinheiro. Ou seja, o amor não é o dinheiro. Dinheiro você tem que correr atrás, né? Maneira de falar, você tem que trabalhar, né? Não tem jeito. É claro que a gente diz assim, que as bênçãos de Deus vêm atrás da gente. Eu creio nisso, mas você tem que trabalhar, não tem jeito. Tem que acordar cedo, bater o cartão. O que ele está falando não é fugir do dinheiro, gente. Você vai receber no mês, ai Jesus, não deposita na minha conta. É ruim, né? Oh, coisa boa, né? Não, meu querido, o que a Bíblia está condenando é o amor ao dinheiro. Que é a raiz de todos os males. Que é por isso que essa nação está no buraco, está na lama. Porque o povo ama o dinheiro. Entendeu? É controlado por ele. Ele fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Eu quero fechar com você aqui, para nós pensarmos e orarmos pela nossa vida, pela nossa família. Você quer realmente que haja uma transformação na sua vida, na sua casa? Começa com você. Verdadeira reforma pode começar lá na sua família, impactar toda a igreja, impactar os seus parentes. Você quer mudar alguma coisa dentro da sua casa? Começa mudando o seu coração. Chega para Deus e fala, Senhor, eu preciso levar a tua palavra a sério. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Fala com Ele, Senhor, eu quero levar Deus a sério. A coisa é séria, não é brincadeira. Essas pessoas deram a vida, gente. Pagaram o preço. A gente só está usufruindo dos frutos, dos benefícios do sacrifício dessas pessoas. E agora eu e você aqui vamos ter que tomar uma decisão. Ó Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, crendo, Senhor, que ela nos exorta essa noite. Depois de 500 anos, Senhor, precisamos de uma nova reforma. Na verdade, muitas novas reformas. Na nossa vida, Senhor. Pessoal, familiar,